A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui para a nossa 12ª lição da Escola Bíblica Dominical. Muito felizes hoje com a presença do nosso pastor para nos dar essa força. Amém? Eu gostaria muito que você aproveitasse e ficasse conosco, né, até o final. Com certeza Deus falará ao nosso coração. Nós estamos aqui no chalé. Trouxemos aqui o nosso pai e a nossa mãe para um descanso, um refrigério nesse lugar incrível, maravilhoso que o Papai do Céu nos concedeu, né, de bênção, de presente. E agora nós estamos aqui nos preparando para ministrar a Escola Bíblica Dominical neste domingo, 21 de junho, lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Nós estamos na penúltima lição, amém? E o nosso texto áureo está em Efésios 5, verso 31, que diz: Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aleluia! A nossa verdade prática diz assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Coisa tremenda, né? Nós ainda em pleno século XXI podemos falar acerca da família tradicional, da família bíblica, a família que Papai do Céu institucionou para nós, evangélicos, né? Para nós que somos seguidores da sua palavra, para nós que tememos o seu nome. Aleluia! Nós vamos orar neste momento, pedindo a presença do Espírito Santo conosco para esta ministração, né? O pastor vai saudar os irmãos também com a paz do Senhor e vai fazer essa oração em seguida. A paz do Senhor, irmãos, que bom nós nos encontramos, embora não presente, mas eu sei que vocês estão me vendo e eu estou sentindo a saudade de vocês, a vontade de estar junto. Isso é que é o mais importante para Deus, é esse amor, esse desejo de nós estarmos sempre junto um com o outro para comungar, para transferir parte daquilo que Deus tem nos dado a cada dia e também receber dos irmãos. Porque a comunhão é isso, a comunhão não é só eu dar, é eu receber também. É isso que me edifica muitas das vezes, porque eu saio daquele estágio que eu estou e entro num novo estágio que é a experiência do irmão, Aleluia, que vem trazer para mim a solução, muitas das vezes, que nem o irmão sabia, e às vezes nem eu. Mas quando você fala o que está sentindo, aquilo vem preencher um vazio que está dentro de mim. Por isso é que Deus constituiu a igreja, para ela estar sempre juntinho, contribuindo um com o outro, ajudando uns aos outros. Nós vamos orar agora para iniciar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Pai Celestial, que bom que o Senhor nos deu uma semana de paz. Aleluia, Deus. Uma semana de bênção. Glória para nós, viu, Senhor? Porque tem gente que está chorando, tem gente que está lamentando, mas quanto a nós, não. Nós estamos felizes, nós estamos alegres, sua mão está conosco e nos trouxe até esse momento, e nós podemos dizer com muita autoridade, até que nos ajudou o Senhor. Aleluia. Glórias a Jesus por Amém, isso. Jesus. Que nesse momento, quando Senhor, nós vamos estudar a palavra de Deus, nós possamos nos alimentar naquilo que nós estamos precisando. Que ela venha trazer para nós a caloria necessária para a nossa substância espiritual, para termos uma vida eficaz, uma vida alegre, uma vida feliz, num mundo de tanta confusão, numa ocasião de tanta tormenta, mas que nós vivamos na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, ó Pai, nós te louvamos e nós te pedimos que tudo que for ministrado nessa manhã seja para edificação da sua igreja, em nome de Jesus, para crescimento espiritual da tua igreja, mesmo, ó Deus, longe, mas que as nossas vozes cheguem até ao ouvido do irmão,
Aleluia. E essas vozes possam, através do Espírito Santo, penetrar até o seu coração. Aleluia, Jesus. E eles receber a unção do Senhor através dessa palavra. Amém. Muito obrigado, Senhor. Participa conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar 432, né, o hino preferido aí do nosso pastor e também indicado pela nossa revista, amém? Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Aleluia, Deus. Minha voz se faz ouvir. Aleluia. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, e os teus lábios, Jeová, falem só do seu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, Salvador, no teu sangue puro carmesim, carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, oh, recebe-me, Senhor, aleluia. Quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, Salvador, no teu sangue puro carmesim, carmesim.
exaltado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Então, queridos, esteja aí com a sua Bíblia aberta agora no livro de Efésios. É uma leitura bíblica um pouco extensa, porém muito necessária. Capítulo 5, né? De 21 até 33. E depois o capítulo 6, de 1 a 4. Amém? Vou esperar que você pegue aí a sua Bíblia, Efésios 5. Está na nossa leitura bíblica em classe. Eu sei que você não tem a revista. Esse mês não chegamos a comprar as revistas, né? Por razões óbvias. Mas gostaríamos que você nos acompanhasse. Efésios 5, de 21 a 33. Eu vou ler o 21, o pastor vai ler o 22, eu vou ler o 23, o pastor vai ler o 24. Amém? Vamos fazer uma leitura responsiva. Glória a Deus. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulher, sujeitai vossos maridos como ao Senhor. 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Verso 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Verso 27. Para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve o marido amar sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Verso 29. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. 31. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Verso 33, assim também, cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6 agora, versículo 1. Vós, filhos, seja obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Esta lição tem como objetivo geral mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Uma convivência saudável, harmônica, agradável, né? E também refletir sobre a conduta bíblica prescrita para os maridos e demonstrar como a mulher casada ela pode ser comparada à igreja de Cristo. Por último, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Então, nosso pastor vai estar introduzindo, amém? E nós voltamos aí no capítulo 2. Eu convido os irmãos para prestar bem atenção, já que os irmãos não têm a revista na mão, né? Infelizmente, nós não conseguimos esse mês, mas preste atenção na nossa introdução que nós estaremos fazendo agora para os irmãos. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio
monogâmico, intersexual. É indispensável. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nessa lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Bom, vamos ver agora o item primeiro aqui. A conduta do crente. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que nós estamos hoje ministrando uma lição, não é assim uma lição de evangelismo. Não é lição para fazer ganhar a alma de um pecador. Nós estamos aqui ministrando uma lição para a Igreja de Cristo, para o povo de Deus. Você precisa ver que quando nós começamos a nossa leitura fundamental, verso 21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Olha, Jesus começa junto, e se ele não começar junto, já sabe que vai dar tudo errado. Jesus é o princípio e o fundamento do casamento. Se você não tem esse privilégio e nunca aprendeu isso, é tempo de voltar atrás e começar a se consertar. Porque sem esse fundamento que é Jesus, você não vai conseguir ter um casamento feliz. Você é filho. Se você não tiver temor de Deus no coração, você nunca vai ser um bom filho. Você nunca vai honrar seu pai e sua mãe. Consequentemente, também você não vai ter vida longa. Porque é a Bíblia que promete isso. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que chame a atenção, que depois nós vamos tocar justamente nisso aí. Vamos ler aqui esse texto agora e vamos começar a rever aquilo que o comentarista quer e aquilo que nós também pensamos como professor. Muito bem. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva no mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. O papel do marido como líder da família na Bíblia. A ordem da autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Essa é uma ordem hierárquica, de cima para baixo. Isso significa que nós estamos formando um trio entre ligados a partir do trono de Deus. Deus, Filho, e eu como homem, e a minha esposa como esposa, como igreja. Então nós vemos de cima para baixo, nós vemos a ordem. Ela tem um princípio para poder ter um bom fim. Se ela não tiver um bom princípio, ela não vai ter um bom fim. Se ela não estiver ligada no trono, também não vai ter uma vitória lá na frente. Então vamos à frente. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Ela mostra modelos de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Você já parou para pensar, se Cristo abandonar a igreja de repente? Se Cristo deixar a igreja, o que essa igreja vai fazer? Não vai fazer nada. Ela não tem vida. Ela perde o sentido total. A vida da igreja está em Cristo Jesus. Você, mulher, tem que considerar isso também, a sua segurança.
a sua tranquilidade, a sua firmeza, queira ou não, está no seu marido. Você, marido, por outro lado, você tem que reconhecer que a responsabilidade da segurança do seu lar, da ordenança do seu lar, da disciplina do seu lar, da assistência do seu lar, quer seja alimentícia, quer seja financeira, quer seja espiritual, tudo depende de você, porque você é um Cristo dentro da sua casa. Aleluia. Você é um Cristo. Glória a Deus. Para a sua esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, você é o cabeça da sua esposa. Glória a Deus. Você também, mulher, por seu lado, você tem que se colocar na posição que a igreja está em Cristo. Se a igreja não pode viver sem Cristo, você também tem que considerar que você não pode viver sem seu esposo. Nós estamos falando aqui de um casamento, de uma ligação, uma união cristã. Começando o nosso primeiro tópico que diz no temor do Senhor. Ouviu? No temor do Senhor. Então, nós estamos falando de uma maneira muito séria hoje, muito séria e muito responsável. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Glória a Deus, é isso aí. Nós não temos nada com o movimento feminista. Eu vi uma secretária do governo dos Estados Unidos expressar uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse que o movimento feminista veio para tirar a mulher do estado que ela estava. Hoje o movimento feminista incentiva a mulher a fazer uma faculdade, a fazer um curso, a fazer um pós-doutorado, incentiva tudo isso, a ter um bom emprego, alcançar a gerência, a administração e quem sabe até a presidência da República. E a mulher vai entretida nisso, quando ela lembra que ela é mulher e que ela tem obrigação de frutificar, de produzir frutos, que ela vai procurar a saúde dela. Já passou do tempo, ela não é mais aquela mulher fértil. Ela não é mais aquela mulher que pode dar um filho ao seu marido e ter a honra de dizer que eu sou mãe. A vida dela termina naquilo ali. Simplesmente uma boa gerente, quem sabe até uma presidente da República, porém, não deixou herança, não deixou herdeiro. É isso que vai acontecer. Mas o que nós estamos falando hoje não é diferente. É diferente, é de um casal que quando ele se une, une para o bem, une para a educação, une para a construção de um lar, de uma indústria, de uma empresa, de tudo isso. Porque são dois num. São dois pensando igual. São dois que falam a mesma língua. São dois que têm comunhão um com o outro. E sabe o que é o fruto dessa comunhão? Amor. E de onde vem o amor? O amor vem de Deus. O princípio do amor é Deus. Então, a nossa lição hoje, ela está falando muito séria nisso aí. Não adianta, quando você vê fulano está largando fulano, você pode dizer, acabou o amor entre eles. Acabou o amor. Pode falar sem medo nenhum, acabou o amor. Sabe por quê? Porque o amor perdoa. O amor não arde em ciúme. O amor não tem inveja.
O amor é puro, o amor perdoa, o amor compreende, o amor entende. Pastor, mas então um casal, porque é cristão, não desentende? Opa, aí não. Eu acabava de falar essa manhã com o irmão aqui que Jesus, apesar de ser Deus, não morreu antes do tempo porque ele fugia. Porque se ele não fugisse, eles tinham matado ele antes do tempo. Porque ele tinha problema, apesar de ser Deus. Apesar de ser a fonte principal de sabedoria que veio na Terra até hoje. Mas ele, para não morrer, muitas das vezes, ele teve que fugir. Ele teve consequência, ele teve problema. A Bíblia diz que quando ele parou no poço de Jacó, ali em Sicar, que sentou ali, ele sentou porque estava cansado. Ele não sentou porque aqui está bonito, está gostoso. Não, ele sentou porque estava cansado. Então essa história de dizer que o casal que se discutiu qualquer coisa é porque não tem amor. Não, peraí. O amor é um socorro que chega justamente na hora do desentendimento. Naquela hora que às vezes a decisão era ódio, era vingança, o amor chega e diz, opa, essa é minha esposa. Eu não posso fazer isso com ela. Essa é minha esposa, eu não posso maltratar, porque está maltratando a mim. É eu que vou pagar depois. Certa feita, uma pessoa chegou na minha casa, um membro da nossa igreja, e disse para mim assim, pastor, eu vim avisar o senhor que eu vou largar minha mulher agora. Eu chamei ele e comecei a falar para ele as consequências que ele ia ter, simplesmente por largar a esposa dele. Quando eu terminei de contar todas as consequências que ele ia ter, ele olhou para mim e disse, pastor, eu vou voltar para casa. E está em casa até hoje com a esposa dele. Então é o seguinte, quando a pessoa, o homem se casa, quando ele ora ao Senhor para Deus dar uma esposa a ele, quando a moça ora ao Senhor para Deus dar um esposo a ela, Deus une esse casal e diz a Bíblia que se torna em um só corpo, uma só carne e um só osso. É inseparável a não ser que a morte o separe. A não ser que a morte o separe. Tudo que houver fora disso aí são tentações humanas que pode acontecer no casal. Mas para isso, a palavra de Deus está na nossa mão, para nós todo dia meditarmos nela. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aqui, na segunda parte disso aqui, o amor como elemento primordial. Eu estou tocando nisso, né? Vamos agora. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Eu costumo dizer que as mulheres, elas não gostam muito dessa palavra, mulher seja submissa ao seu marido. Mas eu costumo dizer assim, mas Paulo foi muito duro com a gente. Paulo jogou a gente para um lugar sem defesa. Paulo nos jogou para ser um Jesus. Amar como Cristo amou a igreja é o máximo que Paulo exigiu do homem. Ser submisso é uma coisa até fácil. Eu sou submisso ao meu patrão quando estou empregado numa firma. Ele me obriga a chegar às 7 horas da manhã e me obriga a ficar até 5 horas da tarde. Eu sou obrigado a ficar. Ele me obriga a trabalhar 44 horas por semana e eu sou obrigado a ficar. Se eu quiser receber o meu salário. Então não existe ninguém que não tenha compromisso, não existe ninguém que não seja submisso, a não ser que seja uma pessoa vogal que não tem utilidade para nada. Mas todo homem de bem, ele tem submissão com alguém. Com alguém. Eu me lembro, quando eu era militar, que no portão da frente, o portão principal, quando a gente estava ali, a gente era a autoridade suprema. O coronel, se quisesse entrar, tinha que pedir permissão a gente.
E se a gente não quisesse deixar entrar, não precisava fazer mais nada, era só cruzar a arma. Acabou, não passa ninguém. Então essa história de submissão é o movimento feminista que criou isso aí, dando a liberdade à mulher. Haja visto que diz a história que a primeira manifestação das mulheres naquele dia foi colocar o seio todo para fora e sair na rua. Uma coisa é falta de pudor, falta de respeito, viu? Um absurdo de uma mulher fazer isso, mas foi o dia para poder dizer que elas agora mandavam. Espera aí, será que é verdade? Jesus nos ensinou que a gente tem que ser humilde, viu? Para alcançar a vitória, para alcançar a honra devida. Olha o que Paulo diz para os homens. Assim como Cristo amou sua igreja, você tem que amar sua esposa. Pastor, mas minha esposa tem hora que não é fácil. Eu uso dizer e ensinar diariamente. Não uso o sistema ping-pong. Pastor, o que é isso? É você falar e a esposa rebater. É a esposa falar e você rebater. Quando um falar, o outro escuta. Fica quieto, deixa passar. Depois você pode até contar, falar daquilo, mas aquela hora ali não. Deixa a pessoa falar, ele deve ter razão de falar. Ele deve ter sofrido alguma coisa, está com um sentimento qualquer, está com preocupação qualquer, deixa ele falar. Depois você fala, mas quando você falar, fala com cuidado. Ouviu? Usando as próprias palavras da sua esposa para devolver a ela, porém, na sua linguagem. Quando você usar esse método, você vai parar de ter aquela discussão calorosa dentro de casa. Um fala, o outro escuta. A mulher fala, o homem escuta. Mas quando for tolerar desaforo, não existe desaforo entre marido e mulher. Existe compreensão. Idoneidade, entendimento. É o mesmo corpo batendo no mesmo corpo. Viu? É o corpo batendo no corpo. Já visto que Paulo disse assim, quem vai querer mal de si mesmo? Se você faz o mal à sua esposa, você está fazendo para você mesmo. Quando ela começar a chorar e você amar ela, você vai sentir pena. Às vezes eu saía de casa, que tinha algum desentendimento com a minha esposa, eu vinha do trabalho, o dia todo preocupado, vinha do trabalho, pensando na minha esposa, que eu deixei ela triste em casa. E eu queria chegar em casa e achar ela sorrindo. E quando eu chegava e achava ela sorrindo, aquilo tudo, aquela preocupação do dia acabava. Tudo acabava e se tornava tudo em paz. Então, vamos continuar. Desse modo, o marido deve também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. O amor, ele tem tudo. O amor é o tempero. É tempero quando precisa, quando está no ódio. É o tempero quando está na paz. É o tempero quando alguém chora. É o tempero quando alguém sorri. O amor, ele é polivalente, ele vale em qualquer ocasião. Ele nunca é demais, ele nunca é exagero. Cuidados do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar, quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então, minha mulher é um pedaço meu. Eu preciso amar ela. Não é nem uma questão de querer, é uma ordem. Eu tenho que amar ela porque ela é pedaço meu. Eu costumo dizer para as pessoas, você divorciou? Divorciei. Mas vocês não estão separados, não. Ah, estou separado. Nada. Vocês não têm filho? Tem, então pronto. O pai está agarrado naquele filho ali te acompanhando.
a mãe está agarrada naquele filho ali te acompanhando. Você jamais vai separar da sua esposa porque houve um divórcio. Aliás, está comprovado que 25% dos casamentos de divorciado não dá certo. Por quê? Porque o antigo acompanha, ele vai, porque por pior que ele seja, ele tem virtude, e essa virtude, pouquinha que ele tem, vai manifestar no novo casamento que vem. E lá uma hora vai ser lembrado, e quando for lembrado vai ser o maior mal-estar. Entendeu? Então, casamento não se acaba. Para isso a palavra de Deus disse, aquilo que Deus unir não separa o homem. Não separa o homem. Uma vez, uma pessoa, meu concunhado, separou da mulher, e eu pregava sobre isso, ele disse assim, ô tio, ele é meu sobrinho, tio, quer dizer que o meu casamento foi feito por Deus? Foi. Foi. Mas como é que eu separei? Porque você escolheu mal. Quem mandou você escolher mal? Você escolheu mal, levou lá, ele sacramentou. Problema é seu agora. Viu? Você quer um bom casamento? Escolhe uma boa esposa. Aí sim, você leva ao altar, Deus agora sacramenta aquele casamento. Dali em diante você vai ter uma esposa que pensa igual você. Agora você na hora, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, na hora você esquece de falar com Deus. Você esquece de perguntar a Deus se é ela. Eu conto diariamente, não tenho vergonha de contar e não considero humilhação para minha esposa. No dia do meu casamento, olha, no dia do meu casamento, quando eu levantei de manhã, que eu dobrei o joelho à beira da cama, eu disse para Deus com toda sinceridade, Senhor, hoje eu estarei registrando o meu casamento. Senhor, se não é a sua vontade, se não é essa moça escolhida para mim, Senhor, não deixa acontecer. Ainda há tempo. Alguém disse, mas assim o senhor está envergonhando ela, a sua esposa? Eu disse, não. Quando eu falei isso, eu falei pensando nela. Porque ela estava saindo da casa do pai dela para acompanhar um homem estranho. E esse homem tinha que ser a esperança que ela queria, do bem-estar dela. Eu estava saindo da minha casa, dos meus pais, para unir uma mulher que eu não sabia quem ela era. Então eu levei isso ao conhecimento de Deus e, graças a Deus, 55 anos já se passou. Então foi a resposta de Deus, porque senão não tinha passado. Vamos à frente. Que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre de outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Isso aqui está falando de uma maneira total. Pastor, meu marido não está querendo nada com Cristo. Você está orando por ele? Você está vivendo uma vida diante dele que desperta a atenção dele? Eu me desviei do evangelho um dia. Só que a minha esposa não desviou. Então o que aconteceu? Um pedaço do meu corpo estava no mundo, mas um pedaço do meu corpo estava na igreja. Enquanto eu entretia com as coisas da carne, minha esposa buscava o Senhor. Sabe o que aconteceu? Eu voltei para Cristo e sabe para onde eu fui? Para onde ela estava.
Eu não voltei de lá, olha, agora é o seguinte, eu vou para aquela igreja fulana e você vai comigo. Não, não, não. Ela ganhou. Ela ganhou porque foi aquela igreja ali que ajudou a orar para mim voltar. E eu fui para aquela igreja junto com ela, aonde estavam meus filhos também. Então até nisso você precisa ter cuidado. A esposa precisa ter cuidado com o marido. Não é só quando ele está crente, não. Quando ele está fraco na fé, você tem que ajudar ele. Marido, você tem que ajudar sua mulher quando ela está fraca na fé. Senão você vai ter uma mulher incrédula dentro de casa. Mulher, você vai ter um homem incrédulo dentro de casa. Vai ter um homem ímpio dentro de casa. Tenha cuidado nas suas orações. Não esqueça de sempre clamar por ele. Sempre orar por ele. Fazer tudo para que ele permaneça junto com você. Contando suas experiências para ele. Admirando aquilo que ele faz. Procurando incentivar ele para ser melhor do que o que ele era. Eu me lembro de uma moça nova convertida que um dia o marido dela permaneceu lá no mundo. Ele bebia junto com seus colegas e ela não gostava daquilo, é claro, ela aceitou Jesus e aquilo para ela agora era nojento, verdade é essa. Era rejeitado, isso é certo. Aí ela chegou toda alegre perto de mim, pensando que eu ia dar o apoio. Ela disse, pastor, meu marido estava bebendo junto com os colegas, eu fui lá, peguei ele e botei para dentro de casa. Eu falei, nunca mais você faça isso. Ela olhou para mim assustada, pensando que eu ia dar aprovação. Ela disse, não senhora, nunca mais você faça isso. Respeite ele como homem. Ele não é cristão, mas é um homem. Você desonrou ele no meio dos colegas. Você, marido, se a sua mulher estiver no lugar, conversando com alguém que não vale a pena, que não deve conversar, que é uma pessoa que você sabe que tem defeito, ela não sabe, mas você sabe, por favor, não grita com ela, não zangue com ela no meio de todo mundo, deixa ela vir para casa, depois chama ela, conversa com ela, fala para ela quem é aquela pessoa que ela está conversando, pede a ela para não fazer mais isso, porque ela pode perder o seu conceito por causa de conversar com determinadas pessoas. Assim também deve ser a mulher aconselhando o marido. Olha, eu soube que fulano é assim, assim, assim. Há uma pessoa muito amiga da gente, mas que ele é uma pessoa assassina. Ele já matou várias pessoas. E um dia minha esposa disse assim, olha, não fica andando no carro com aquela pessoa não. Porque ele é um assassino, ele já matou alguém. De repente alguém chega e vai vingar dele e acaba vingando de você também, onde você tem razão. É isso mesmo. Ela estava cuidando de mim, ela estava preocupada comigo, e é isso mesmo que deve ser. Ah, uma mulher manda no marido? Não, senhor, nessa hora aí ela manda sim. Ouviu? Ela está mandando eu fugir do perigo. Ela está mandando eu fugir de uma coisa que pode acontecer comigo. Ouviu? Então, nisso aí, não há orgulho não. Isso aí você deve atentar para essas coisas. Eu vou falar alguma coisa aqui, na última parte, na parte do pedagógico. Diz aqui... Isso marcou foi aqui. Assim, do subsídio didático, pedagógico. Para iniciar, a lição dessa semana é fundamental que o conceito do amor seja explicado com clareza aos seus alunos para lhe auxiliar nessa tarefa, juntamente com o conceito presente da lição. Leve em conta o seguinte fragmento textual. Marido ame sua mulher. Vamos lá. Eu falei aqui desde o princípio que o fundamento do namoro está no amor. Se não houver
amor, não há casamento. Pode haver até acasalamento, mas não há casamento. Porque o amor é que vai justamente, eu diria, é uma comida sem tempero. É uma comida sem sal. Não tem sal. E se não tem sal, vai acabar apodrecendo. Então o amor, ele é o principal de um casamento. Mas que amor? Olha, a teologia divide o amor em 4 partes. Existe o amor fraterno, existe esse amor filo, que é esse que nós estamos falando, existe o amor eros e existe o amor ágape. Até agora Paulo está usando o amor ágape, que é o amor de Deus. Paulo não está usando o amor filho, viu? Storge, não. O amor storge é o amor filantrópico, ou o amor fraternal, o amor de irmão para irmã. Não, esse amor de irmão para irmã não é amor que segura casamento, não. Alguém chegou perto de mim e disse assim, eu vou casar porque fulano perdeu, se a mãe dela separou, agora ela está sozinha, coitadinha, a vida é muito difícil, eu vou casar com ela. Eu falei, não faça isso. Casamento não resolve problema. Casamento já traz os seus problemas. Uma pessoa muito querida minha disse que ia casar porque a mãe dela era uma mulher sem marido e vivia mais em prostituição e queria casar para dar condições àquela pessoa que quando ela viesse para o nosso meio, que é familiar, ela ia mudar. Olha, ele viveu 20 anos com ela e não conseguiu fazer foi nada. Não conseguiu solução nenhuma daquilo que ele queria. Pelo contrário, ele arrumou 20 anos de problema na vida dele. Casamento se baseia no amor. E não é o amor eros, não. Há muita gente casando aí, poxa, vou casar com aquela menina, olha lá. Eu conheço um rapaz que dizem, eu não vi, mas disse que ele levava a mulher dele para a praia e disse que no caminho mostrava para os colegas, olha aí, isso é que é mulher, isso é que é mulher. Resultado, pouco tempo ela largou ele e ele teve que viver sozinho e vive até hoje, sei lá. E ela foi viver para outro lugar. Não, senhor. Amor de beleza física não é amor. Isso aí é a reação carnal. É o amor eros. Esse amor, ele é duvidoso, ele é mentiroso, ele é hipócrita, ele é fingido. Esse amor perde o efeito. Sabe por quê? Porque aquela moça que eu casei com ela, que era bonita, era uma flor perfumosa, ela vai devagarinho se desfalecendo. E o perfume vai acabando. E segundo a Bíblia, a parte da tarde, quer dizer, de manhã ela nasce, meio-dia ela floresce, à noite ela cai. Aquele rosto lisinho vai ficando arrugado. Aquele homem que tinha aqueles cabelos bonitos vai caindo e vai ficando careca. Seus olhos vão ficando fundo. Seu nariz vai ficando grande, suas orelhas vão crescendo. A imagem dele vai mudando. Se for o amor eros, ele vai ficar no meio do caminho. Mas o amor, que é o amor ágape que vem de Deus, esse não. Quanto mais velho é como o vinho, não é? Quanto mais velho, mais gostoso. Quanto mais velho, mais experiência para contar. Agora, os filhos que criaram juntos, que agora traz alegria para o casal, traz prazer para o casal, porque esse casal produziu filhos e que vem trazer alegria para eles. Em suma, em palavra final, tem amor no seu casamento? Tem! Então conserva ele cada dia mais e mais. Cuida dele como o jardineiro cuida de um jardim, para que ele conserve cada dia mais. Pastor, o amor no meu casamento está acabando. Não vai, cuida dele. Leia a Bíblia, busca a palavra de Deus, teme ao Senhor.
Busca o Senhor enquanto pode achar. Ora, pede, clama. Você vai encontrar um denominador comum que vai fazer com que você vive bem com a sua esposa, vive bem com o seu filho. Pastor, mas quando eu casei, eu não sabia disso. Mas agora eu estou te ensinando, então põe agora na prática. Começa a amar sua esposa agora. Começa a amar seu esposo agora. Começa a cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja. Começa a amar seu esposo, a obedecer seu esposo como a igreja obedece a Cristo. Você vai ver que o seu lar vai mudar, vai melhorar e vai chegar ao ponto desejado e você vai ser uma bênção para os seus filhos. Que Deus abençoe. Amém. Pastor está animado, aproveitando bastante todos os subsídios da nossa lição. Vamos para o capítulo 2, que tem como tema a conduta da crente, da cristã, como esposa. De acordo com a analogia de Paulo, em relação ao matrimônio, a mulher cristã é comparada à igreja de Cristo. Então, nesse ponto, nós temos, assim, 3 questões, né? 3 pontinhos para a gente ressaltar. O primeiro é o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam que essa sujeição é de uns para com os outros no temor de Deus. Está na leitura bíblica, né? Lá em Efésios 5, 21. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. São os seguintes: da esposa aos maridos, dos filhos aos pais, dos servos aos seus senhores. No caso da esposa, a submissão deve ser como a igreja está sujeita a Cristo. Está lá no verso 24. Portanto, não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas é voluntário e de grata aceitação do amor e o cuidado do marido. Eu estava pesquisando, estava lendo, não significa, né? Não tem sentido de escravidão ou sujeição cega e irrefletida, como é interpretada pelo movimento feminista, né? Que as mulheres, elas são escravas dos seus maridos, assim elas discernem, assim elas interpretam. Na verdade, não é. É uma submissão. A missão do marido, a mulher é voluntária a isto, né? Ela está junto ao seu marido. Eles estão juntos nas decisões. Não é para ser depreciada, não é para ela se sentir humilhada. Na verdade, os dois caminham juntos e ela sempre submetendo-se e opinando, né, e ajudando. A Bíblia diz que é a adjuntora, a ajudadora do seu marido. Por isso não há sentimento depreciativo nessa conduta, porque fala do alto nível de relacionamento entre Cristo e a igreja. Imaginemos a igreja submetendo-se a Cristo, que é o nosso autor e consumador da fé. A mulher tem essa mesma postura, né, junto ao seu marido. Segundo, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Se você ler comigo Gênesis 31, Gênesis 31, 14, diz assim: então Raquel e Leia responderam: não sobrou nada para herdarmos do nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Ou seja, completamente desmerecidas, né? Não tinham nenhum valor. E elas podiam realmente se sentir como nada, como objeto até de criação, porque nesses tempos a mulher era considerada assim, de valor secundário, né? Mas na sociedade grega também as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, porém, as mulheres alçaram posição de dignidade entre os homens. Se você ler lá, olha o que Jesus Cristo fez na inspiração ao apóstolo Paulo, né? Gálatas 3, verso 28, diz assim, olha que interessante:
Desse modo, não existe diferença entre judeus, não judeus, escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, porque estão unidos em Cristo. Então, neste capítulo, Paulo é inspirado a colocar a mulher junto com o homem, em sentido igual. Jesus Cristo, por exemplo, ao conversar com a samaritana, quebrou paradigmas da época. Se opôs aos preconceitos e à discriminação, porque havia inimizade entre judeus e samaritanos. Jesus para junto a um poço e começa a conversar com uma samaritana, sendo ele judeu. Então Jesus ali estava quebrando um paradigma, né? Ele estava colocando a mulher em pé de igualdade e valorizando-a como mulher, como pessoa, como indivíduo. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Veja, Gálatas 5,13 diz assim: porém, vocês foram chamados para serem livres. Aí não é só homens, sexo masculino, é homens e mulheres. Diante de Cristo, nós fomos chamadas para sermos livres. E o último ponto, a reverência devida ao marido. Como é que a gente trata isso, né? Como é que a gente estuda isso? Como é que Paulo nos ensina sobre essa reverência? O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. O que é um amor altruísta? É um amor mútuo, de ambas as partes, né? Eu amo meu esposo porque ele me ama. Ele me ama porque eu o amo. Nós nos amamos em Cristo. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao seu esposo. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie, porque o próprio sentimento de amor provoca essa reverência, né? O que Paulo está dizendo. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Quando se recebe muito amor, automaticamente devolve-se o amor. E quando há amor, há respeito, há confiança, há gentileza. Denota sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia, o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem o desautoriza diante dos seus filhos, né, na autoridade que ele tem. Interessante que quando existem questões que precisam ser resolvidas, tomadas de decisões, o marido que ama a sua esposa e dá a sua vida por ela, ele será incapaz de tomar qualquer decisão sem consultá-la. Não é verdade? Ele sabe que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, muitas das vezes, ele chama a sua esposa para a tomada de decisões. E a esposa, como reverencia, como respeita o seu marido, ela dá a sua opinião. E ambos conseguem chegar num acordo, porque a base desse relacionamento é o amor. Aleluia. Denota também... essa parte nós já lemos. A esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu esposo. A sujeição da igreja a Cristo envolve lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. São os mesmos sentimentos que devem levar a esposa para o seu marido, né? Lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. Por quê? Porque essa é a base de um relacionamento familiar cristão. Aleluia. Então, fechando aí essa parte do marido como o cabeça e a mulher como submissa, a gente vai para o capítulo 3 agora, que é a responsabilidade dos pais, né? O pastor vai estar falando da responsabilidade dos pais, a conduta requerida dos filhos e o mandamento com promessa. Capítulo 3. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina do grego, paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter
e aponta a obediência das normas. Já a palavra, a demonstração do grego, noutésia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal, entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Além dessa exortação, cabe aos pais estabelecer o parâmetro de conduta a reagir contra a desobediência de seu filho. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, aos pais não deve abusar da autoridade recebida, pois ele deve educar com brandura o amor, sem rigor excessivo ou imposição injusta, a fim de não incitar a ira dos seus filhos. Nós temos um péssimo exemplo de Jacó, que, porque amava muito seu último filho, que além de ser o último, penúltimo, porque depois dele ainda teve Benjamim, mas era o primogênito daquela mulher que ele amava. Só que ele agia injustamente, porque ele começou a dar atenção demais àquele filho, ao ponto de querer fazer aquele filho ser um líder antes do tempo. É claro que tudo aquilo veio acontecer mais tarde, só que Jacó, querendo ou não, ele contribuiu para um desafeto no meio da família. Então, o pai, primeiramente, ele deve respeitar sempre os seus filhos. Se ele realmente for um filho diferente dos outros, ele deve se impor. Eu me lembro um dia que meu filho, naquela adolescência dele, que todo adolescente faz isso, quase, ele chegou perto de mim, em vez de me tratar de pai, ele disse assim: ô velho! Aí eu falei: meu filho, peraí. Ele olhou para mim e disse: peraí, quando você não quiser me tratar de pai, você me trata de senhor Manuel. Pai, eu estou brincando com o senhor. Não, eu não quero brinquedo. Eu quero respeito. Ele nunca mais fez isso comigo. Foi uma palavra simples, porém, na dose certa, na hora certa. Há muitos pais que, para poder fazer média com os filhos, às vezes é até contra a mãe. Resultado, ele cria uma desavença dentro de casa. Há muitas mães que, para poder dizer que ela ama muito o filho, vai contra o pai, numa ordem do pai. Não! Esse acordo tem que existir. O pai tem que contribuir para o filho obedecer à mãe. A mãe tem que contribuir para o filho obedecer ao pai. E ambos têm que fazer a mesma coisa. Quantas vezes eu cheguei em casa, 8h30 da noite, meus filhos estavam tudo em disciplina, por alguma coisa que eles fizeram durante o dia. Eu me lembro que tinha uma ordem, a mais velha, o mais novo e o mais novo. Eles abriam a porta do quarto, não podia abrir muito, abria só lá uns 10 ou 20 centímetros, e aparecia a primeira cara lá em cima, depois a segunda e depois a terceira embaixo. Aí eles gritavam assim: pai, me tira daqui! E eu perguntava assim: quem botou vocês aí? Foi mamãe. Então só mamãe que tira. Nunca desrespeitei ela, para não criar partido dentro de casa, dentro da família. Dessa forma, ela até batia neles mais do que eu, porque ela estava com eles o dia todo. Mas não tem um filho que odeia ela até hoje. Alguém diz: mas eu não vou bater em filho meu. Depende, você não bate nele na hora que ele precisa, mais tarde está sujeito a te bater. Eu não estou recomendando para ninguém bater em ninguém. Agora a Bíblia diz que você não deve poupar a vara dos seus filhos. Vara. Não é cajado não, é vara. Você não deve pôr. Agora, o que acontece? Vai depender do carinho que você trata seus filhos, que vale muito mais às vezes do que uma açoite, do que uma pancada. Agora, a conduta requerida
dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Paulo diz assim, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isso é justo. Ele segue a ordem natural, devidamente estabelecida, pois Deus deseja que nossos filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Obedecer significa cumprir o que é ordenado. Honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, obediência é devida enquanto os filhos viverem sob tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Eu me lembro quando meu pai estava perto da morte, eu fui fazer a última barba do meu pai. E quando chegou na hora do bigode do meu pai, alguém disse assim, raspa esse bigode. Eu disse, não, eu nunca vi meu pai sem bigode. E naquele momento, apesar de ele estar já bem abatido para a morte, mas ele deu um pequeno sorriso para mim. E eu conservei o bigode do meu pai. Eu honrei o meu pai até a última hora. Nossos filhos, eles têm que ter carinho, amor, para quando nós nos tornarmos dependentes deles, eles nos tratar com honra. Não por obediência, que eles não precisam de obedecer mais, mas agora ele trata como honra. Ouviu? Pode dar-se o caso de um filho amanhã, eu conheço uma pessoa, que é meu cunhado, que ele deu muito banho na mãe dele. Mas ele deu banho na mãe dele como mãe. Ele não deu com abuso, ele deu com respeito. Isso pode acontecer no fim da nossa vida. A minha filha amanhã tem que me dar banho. O meu filho amanhã tem que dar banho na minha esposa. E ele tem que dar com toda a honra que ela tem, com todo o carinho que ela merece, com todo o respeito. Isso vai nascer do nosso ensino de cada dia. Você, pai, tem obrigação de ensinar isso ao seu filho. Você, mãe, tem obrigação de ensinar isso à sua filha. Ah, mas é muito detalhe para a gente ainda cuidar da casa. É, mas isso faz parte do futuro. Viu? Isso faz parte do futuro. Jesus nos deixou esse exemplo. Ele nos ensinou tudo o que precisava. Ainda que dependeu da vida dele, ele nos ensinou tudo o que precisava para nós termos uma conduta de cidadão do céu. E ele ensinou a ser cidadão do céu aqui na terra. Ele não esperou chegar no céu para ser cidadão de lá, não. Ensinou foi aqui, no meio do fogo, no meio da guerra, no meio do choro, no meio do lamento, no meio do orgulho, no meio da vaidade. Aqui que ele ensinou a ser cidadão do céu. E você tem que se ensinar a ser cidadão do céu, ser cidadão do futuro do seu filho, quando você realmente estiver aqui. Um dia era a programação do Dia dos Pais, e tudo terminou em alegria. Eu terminei praticamente chorando, porque em todas as homenagens que eu recebi, o meu filho me aparece com uma crônica, e naquela crônica ele dizia, ele me agradecia, o dia que eu cheguei de noite em casa, que eu chegava às 8 horas da noite, eu cheguei e fui jogar bola de gude com ele. Para mim, aquele momento foi muito ruim, porque eu queria descansar, mas ele queria que eu jogasse bola de gude com ele, e aquilo ficou marcado na mente dele. Aquilo foi bom para ele, entendeu? Eu acredito que hoje ele deve estar fazendo isso com o filho dele,
porque ele sabe o benefício que fez para ele. Então, pai, não provoque a ira do seu filho, mas pelo contrário, entenda ele, ajuda ele, compreenda ele. Um dia meu filho pegava um toca-fita da minha esposa, colocava uma música que ela não queria, e ela foi chamar a atenção dele, ele não queria obedecer, ela chegou, opa, você vai obedecer sua mãe. Ela disse que não comprou esse toca-fita para isso. Você vai obedecer ela sim. Aí quando eu falei para ele, que eu olhei para ele com a cara ruim, ele tirou aquela fita que eu tinha botado, colocou o toca-fita lá, e virou pro colega dele e disse, os velhos têm razão. Eu falei, os velhos têm razão. Aprenda isso. Para amanhã, no seu lar, você fazer a mesma coisa. Então, pai, não provoca a ira do filho. Filho, honra seu pai. Ainda mais que tem uma promessa tão bonita, seus dias vão ser prolongados na terra. Quantos filhos estão morrendo antes do tempo? Antes de se formar, estão morrendo. Por quê? A primeira coisa que ele fez foi desobedecer pai e mãe. Quando ele desobedece pai e mãe, claro, ele perdeu o limite da vida. Ele não vai respeitar mais ninguém. E quando ele não respeita ninguém, vem a consequência, a morte prematura, muitas das vezes. Por isso, pastor, que no último aqui, né, eu vou aproveitar para fechar, Isso. O mandamento com promessa diz assim, aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que vá bem e viva muito tempo sobre Amém. a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Amém. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais também. Significa que ao obedecerem e honrarem os pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Ou seja, obedecer, respeitar os pais, né? Cuidar bem deles, significa vida longa aos filhos. Abre porta para a felicidade. Abre portas espirituais, prósperas, físicas, materiais. E aí, na conclusão da nossa lição, a gente vê aqui o seguinte: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Por exemplo, o marido deve cuidar, liderar bem e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se, respeitar a liderança do seu marido, ajudando-o nas suas decisões. Os pais devem também educar os filhos segundo as escrituras e os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Esse é o perfil de uma família cristã. Amém. Baseada nos princípios que Paulo, né, determinou aí no livro de Efésios, no Amém. Capítulo 5, onde nós encerramos hoje a nossa lição. Quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco até agora, né? Agradecer a presença do pastor para nos ajudar a dar essa lição. Eu acredito que os irmãos estavam com saudade da ministração dele, né? E a gente pegou ele pelo pé, porque ele estava dando aula somente na classe do discipulado, mas como não estamos funcionando as classes rigorosamente, eu o convidei junto com a autorização da superintendente para que ele hoje ministrasse conosco. E assim foi, e graças a Deus conseguimos chegar até o final da lição. Nós vamos orar agora e agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus assim nos concedeu. Pai querido e maravilhoso, Jesus, eu louvo, bendigo, honro, Senhor, o teu nome, pela presença, Senhor, do pastor. Sim, Jesus. Nós estamos aqui no chalé, Senhor, descansando em família, ó Deus, aproveitando, Senhor, esse momento, porque devido aos muitos afazeres, aos inúmeros compromissos, a gente quase não consegue fazer isto. É verdade. Mas a pandemia, ela nos proporcionou, ela nos deu esta oportunidade, Senhor, e nós estamos aqui.
nos regozijando, estamos em comunhão, estamos nos Aleluias. confraternizando e pedindo, Pai querido, a graça e a bênção do Senhor sobre nós. De igual Amém. modo, nós oramos também por essas famílias que estão aí do outro lado da tela, assistindo, Senhor, essa escola dominical, os irmãos, os membros da Vila Brasil, mas também todos os demais que estiverem assistindo, que não forem membros da nossa denominação, mas são membros do corpo de Cristo, que estão aí conosco, nos ajudando, Senhor, estudando a sua palavra. Nós queremos que a bênção também os alcance. Jesus. Salva o marido alcoólatra, salva, Senhor, o marido, liberta o Deus dos vícios, salva o filho, converte a esposa que ainda não é convertida. Ó Deus, opera nesses lares com grande poder e autoridade. Dá-nos, Senhor, a bênção da Tua presença nos nossos lares, porque esta sim faz a maior diferença, Pai. E inunda os corações com amor, com tolerância, com compreensão, fidelidade, lealdade, mas, Pai, principalmente o amor. Esteja conosco, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Amém. O pastor também se despede aí. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Amém. esteja convosco. Glória a Deus. E que essa lição ela seja um marco na sua vida. Amém. Se você não tem nenhum desses privilégios até hoje que ela constitui, procura, corra atrás, Amém. insiste. Isso é promessa de Deus. E Deus vai fazer na sua vida você ainda gozar desse privilégio ainda. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Logo mais o nosso culto.